Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa terceira aula de relações lógico-semânticas. Lembrando, gente, que anteriormente a gente viu as preposições e as conjunções. Só lembrando, as preposições elas servem então para ligar palavras. Então, elas vão ser esse elemento de ligação. Agora, as conjunções, elas são diferentes, elas ligam orações. Então, elas têm essa relação diferente. Lembrando, cada conjunção que eu uso, cada preposição que eu uso, elas trazem, então, aspectos diferentes para o meu texto. Vamos a um exemplo. Por exemplo, se eu coloco livro de Maria. A palavra livro, nesse caso aqui, ela é um substantivo, porque está dando nome a alguma coisa. Maria também é um substantivo. E nós temos, então, o de. Esse de, gente, ele está ligando essas palavras. Então, nós vamos chamar de preposição. Essa preposição aqui, nesse caso, gente, ela está dando a ideia de posse. Então, aqui eu tenho a posse, tá? É uma das possibilidades, então, para a preposição. Lembrando, se eu coloco uma oração com João estudou, porém, foi mal na prova. Gente, primeira coisa aqui que eu tenho que observar é o porém. Por que o porém? Ele é uma conjunção. Então, ele está unindo essas duas orações. Ou seja, ele está unindo a oração João, porque eu tenho o verbo aqui, estudou. E na segunda, eu tenho o verbo foi. Então, tranquilo. Só que se vocês forem observar, essa conjunção aqui, ela dá a ideia de oposição. Então, ele estudou, porém ele foi mal na prova. Então, eu tenho a ideia de oposição de uma oração com a outra. Se eu pego também, gente, aqui o na. Na é uma preposição acidental, que é a junção de em mais a. Então, aqui eu tenho uma preposição. Aqui, gente, nesse caso, ele foi mal na prova, dá a ideia de lugar. Onde que ele foi mal? Ele foi mal na prova, tá? Então, só pra gente relembrar de modo geral como isso funciona. Então, vamos falar agora dos verbos. Verbos, então, que a gente viu ali anteriormente. Gente, os verbos, então, são palavras que exprimem uma ação, um estado, um fenômeno da natureza e podem variar sua forma para situar um fato no tempo. Vamos analisar, então, primeiramente, como que isso funciona. Se eu pego um verbo que vai indicar, então, uma ação, pode ser o verbo estudar. O verbo estudar indica, então, uma ação. Agora, se eu falo que fulano está triste, está, gente, não é que ele sempre seja triste. Está é o estado dele naquele momento. E um fenômeno da natureza é choveu. Então, gente, essas três palavras aqui, elas indicam, então, verbos. Aí nós temos o seguinte trecho. A palavra verbo origina-se do latim, verbum, que significa nada mais, nada menos que palavra. Ao chamar os verbos de verbos, isto é, de palavras, os romanos queriam dizer que o verbo é a palavra por excelência, a mais rica, a de morfologia mais farta.
o verbo continua sendo em português a classe de palavras que assume o maior número de formas flexionadas, o que não é uma novidade para ninguém. O que é mesmo evidente é que essa riqueza morfológica tem forte contrapartida semântica. Ela faz com que em qualquer sentença seja reservada ao verbo a tarefa de prestar uma série de informações preciosas. Ou seja, que nesse texto então a gente tem a demonstração de quanto o verbo é importante. Nós vimos então a origem do verbo e também vimos quanta coisa esse verbo pode significar. Outra informação importante, nós vimos aqui também que ele pode, ele é, na verdade, a classe que mais sofre flexões na língua portuguesa. Então, gente, uma primeira forma de conjugação que nós temos dos verbos é em relação à vogal temática. Então, eu tenho as vogais temáticas A, E e I. Quando termina, gente, um verbo no infinitivo em ar como amar, cantar, chorar e matar, são verbos que pertencem à primeira conjugação. A segunda conjugação, nós temos verbos terminados em ER, que pode ser sofrer e o verbo por e seus derivados. Terceira conjugação vem de ir, que são verbos como partir, insistir, vir e sorrir. Ou seja, gente, uma forma de classificar os verbos, então, é em relação à sua vogal temática. De acordo com a sua vogal temática, eu sei especificamente a qual conjunção ele pertence. Lembrando, gente, o verbo por, a forma original dele não é por. Por é a forma moderna dele. A original é por. Então, gente, considera-se que o verbo por faz parte, então, da segunda conjugação. E nós temos, gente, também uma outra forma de classificação que são verbos regulares, verbos irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Vamos entender como que isso funciona, então. Vamos pegar um verbo bem simples, como o verbo cantar. Então, eu tenho singular, primeira pessoa, segunda, terceira, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. Até aqui, tudo bem, normal. Se eu quero conjugar o verbo cantar no presente, fica eu canto. Agora, se eu quero colocar ele na segunda pessoa, fica tu cantas. Agora, se eu estou na terceira pessoa, fica ele ou ela canta. Primeira pessoa do plural, nós cantamos. Segunda pessoa do plural é vós, então fica vós cantais. Terceira pessoa do plural é ele ou ela, então é ele ou ela cantam. Gente, o que está em vermelho, então, é a nossa desinência verbal, tá? Vocês podem observar que o verbo cantar, que pertence à primeira conjugação, ele só vai ter alteração de vogal temática na primeira pessoa do singular. Agora, vamos pegar um outro verbo, como o verbo amar. Fica eu amo. Tu amas. Ele ama. Nós amamos. Vós amais. Eles amam. Ou seja, gente, o que eu quero trazer com tudo isso? A gente pode ver que em azul está o que nós chamamos de radical.
Então, o radical do verbo cantar é cante. Por quê? Eu sei que o A e o R aqui, eles são o quê? A nossa terminação. Amam. Aqui, o A e o M, da mesma forma, é o nosso radical. E o radical, gente, ele não teve alteração em nenhuma conjugação. Ou seja, ele manteve regularidade. Com isso, gente, eu considero que eles são verbos regulares, tá? Ou seja, eu mantive a regularidade, então, do meu radical. Agora, vamos colocar aqui novamente. Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda e terceira. Pessoas, e a gente vai conjugar o verbo fazer. Fica eu faço. Tu faz. Ele ou ela faz. Nós fazemos. Vós fazeis. Eles fazem. Beleza, vamos guardar essa informação. Agora vamos pegar outro verbo terminado em ER. Ser. Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois. Eles são. Gente, por que eu conjuguei dois verbos? Se a gente for observar o verbo fazer, eu tenho apenas uma alteração de radical, que é na primeira pessoa do singular. Se ele tem apenas uma alteração de radical, eu chamo ele de verbo irregular. Agora, o verbo ser já tem mais alterações. Eu tenho o é e o es. Quando eu tenho essa grande alteração, então, eu chamo de verbos anômalos. E, gente, ele recebe esse nome justamente por anomalia, tá? Então, ele tem essa alteração. Agora, gente, verbos defectivos, por exemplo, são verbos onde eu não tenho, então, a conjugação completa. Por exemplo, o verbo colorir. O verbo colorir, na primeira pessoa do singular, eu coloro, não é aceito, tá, gente? Então, eu não posso conjugar ele. Então, eu vou substituir. Eu estou colorindo, por exemplo, aí pode ser. Já os verbos abundantes, gente, são verbos que permitem duas ou mais conjugações. Na verdade, a gente só chega a ter duas no português. Então, por exemplo, eu tenho o aberto e, por mais estranho que pareça, gente, o abrido. Também tá certo. Também nós temos o impresso e imprimido, que são verbos abundantes, que permitem duas conjugações. A gente vai entender isso melhor na próxima aula, tá, gente? Aguardo vocês até a próxima aula.